Olá, seja bem-vindo ao canal Prof. Will. Vamos ver como é que faz a soma ou a subtração de seno e cosseno de arcos? Vamos lá, vem comigo. Quanto que é seno de A mais B? Ou seno de alfa mais beta? Aí tem aquela famosa frase, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno alfa, cosseno beta, seno beta, cosseno alfa. É mais conhecido como minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tanto faz. De qualquer forma, observe interessante. Quando é seno, você tem mistura de seno e cosseno e não troca o sinal. Olha o laranja com laranja, mais com mais, e olha o roxo, menos com menos. O cosseno, ele não tem misturinha. O que significa? Não tem seno e cosseno. É só cosseno e só seno. Cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Quando é mais, olha o laranja. Aqui também fica menos, inverteu o sinal. E se aqui é menos, olha o roxo. Então aqui vai ficar mais. Então o que nós vemos aqui é que uma maneira de você fazer uma leitura de memória, memorização, é você fazer o seguinte: o seno troca seno, ele troca seno e cosseno, tem troca, mas não tem troca de sinal. O cosseno é sem misturinha, ele não mistura seno com cosseno, mas tem troca de sinal. Então é uma maneira muito legal de você fazer isso. Mas a ideia é: por que é seno de alfa e cosseno de beta? Por que não é seno de alfa, só aplicar a distributiva é seno de alfa, mas seno de beta? Bom, a primeira coisa, a gente já consegue visualizar que seno de 30 graus mais 60 graus, e isso você sabe que é seno de 90 graus, e você sabe que isso é 1. Beleza? Isso não vale, é diferente de você aplicar a distributiva. Por que não é válido? Ué, seno de 30 graus é meio, e seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ou seja, vai dar 1 mais raiz de 3 sobre 2, que não é 1. É diferente de 1. Mas vamos ver aquela formulinha lá. Seno de 30 graus mais 60 graus. E observe que isso aqui nós já sabemos que é seno de 90 graus. Portanto, seno 90 vai ser 1. E usando a regrinha, vai ficar quanto? Seno de 30 vezes cosseno de 60. Seno é com misturinha. Mas não troca o sinal. Se é mais, fica mais. Aí seno de 60, cosseno de 30. Seno de 30 é meio. Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí vai ficar 1 vezes raiz de 3, seno de 30. Opa, aqui é meio, né? E seno de 60 é meio. E meio vezes meio vai dar 1/4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 sobre 4. O que dá 1 mais 3 sobre 4, que dá 4 sobre 4. Ou seja, a fórmula funciona para alfa mais beta. Então aqui só mostrei que ela funciona, mas eu quero saber da onde ela saiu. E isso que é o problema do nosso vídeo. Para resolver isso, observe o que a gente vai fazer. Eu coloquei um retângulo grande, que é o HGDO. Esse retângulo é 90 graus, 90 graus, 90 graus. Peguei um ângulo qualquer, chamamos de alfa, e tracei uma linha aqui, aonde bateu no ponto P. E aqui no ponto, deixa eu tirar esse ponto aqui, ponto P não pode, não chamar o ponto E aqui. Ponto E. E aí, a ideia é o seguinte, depois subi um pouquinho e tracei um beta, até chegando nesse ponto. Perceba que OQ é raio desse ciclo trigonométrico, pelo menos 1/4 do ciclo trigonométrico. OH é raio e OP também é raio. E todos eles valem 1. Qualquer coisa vale 1 nessas medidas que eu vou mostrar aqui. E agora a gente vai fazer uma... É interessante você ver que aqui é alfa e aqui também é alfa. Mas por que lá em cima é alfa? Vamos imaginar o seguinte. Você tem alfa, você tem 90 e vamos chamar aqui de θ. Essa trilogia alfa mais 90 graus mais θ, ela é sempre constante igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180. Agora observe aqui, tá vendo todo esse ângulo aqui? Ele não vale 180? E aqui já não tem θ? E aqui já não tem 90? Então quem está faltando? É o nosso alfa.
Então eu fiz todo esse raciocínio aqui para mostrar que esse ângulo aqui também é alfa. Feito isso, a gente não vai usar esse ângulo, pode até apagar o ângulo θ aqui, foi só para explicar por que aqui é alfa. E agora a gente vai fazer os nossos cálculos bonitinhos aqui. Vamos se concentrar nesse triângulo vermelho. Triângulo OEQ. Nesse triângulo OQ, essa linha aqui, ela corresponde ao quê? É o cateto adjacente ao triângulo OEQ. E cateto adjacente vai ser o quê? É cosseno do beta. E a cosseno de beta é dividido por 1. Então isso aqui também vai ser o quê? Cosseno de beta. E essa medida aqui, o que ela vai ser? Ela é o cateto oposto de beta. E cateto oposto é seno. Então aqui vai ficar seno de beta dividido pela hipotenusa, que é 1. Então essa medida aqui vai ser seno de beta. Beleza? Aí vamos continuar. Observe que aqui nós temos agora no triângulo, vou pegar o triângulo roxinho, que fica mais fácil de enxergar. Será? Esse triângulo roxinho aqui, ó. Esse triângulo roxinho, eu vou pagar essa medida que a gente não vai usar mais, né? E observe essa medida aqui, OATD. Ela é o cateto adjacente do triângulo retângulo roxinho, que é o ODE. E ele vai ser o quê? O cateto adjacente vai ser cosseno de alfa sobre quem? A hipotenusa. Então, se nós chamarmos essa medida aqui, sei lá, de Azinho, só para fazer uma continha que eu quero mostrar, o que é cosseno de alfa? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é cosseno de beta. Portanto, o que vai ser o A? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então, esse A aqui vai ser o cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E essa partezinha aqui, o que ela vai ser? Aqui em cima, ela vai ser o cateto oposto, vou chamar de B. Então, o que é seno de alfa? É B sobre quem? O cosseno de beta, que é a hipotenusa. Então, B vai ser quem? Seno de alfa vezes cosseno de beta. Esse aqui é seno de alfa vezes cosseno de beta. Bom, essas medidas foi só para mostrar o que é o quê. Então, vou até apagar isso, né? Não vai precisar mais. Vou apagar o B. Vou apagar o A. Lá em cima, agora nesse triângulo azul aqui, ó. Perceba que essa medida aqui, eu vou chamar ela de C. E observe, deita o rostinho seu para enxergar é o triângulo retângulo EGQ. Nesse triângulo EGQ, o C é o cateto adjacente. Então, se eu fizer o cosseno de alfa, vai ser o quê? C sobre seno de beta. Então, o C, ele vai ser cosseno de alfa vezes seno de beta. Então, esse C aqui, se colocar direto, vai ser cosseno de alfa vezes seno de beta. E essa medidinha aqui eu vou chamar de Dzinho. Esse Dzinho é só para poder enxergar melhor essas medidas. Pode fazer direto, tá? Olha lá, se eu fizer seno de alfa no triângulo azulzinho, que é o EQG, seno de alfa vai ser D sobre quem? A hipotenusa, que é o seno de beta. Então D vai ser seno de alfa, seno de beta. Essa medida aqui vai ser seno de alfa vezes seno de beta. Uau! Depois de tudo isso aqui que nós temos várias medidas, vários triângulos retângulos, partindo do princípio de enxergar quem que é alfa, onde a gente consegue mexer com o álcool, transladar o ângulo e mostrar onde o ângulo fica. Aí nós vamos agora à última figura que eu não coloquei para a gente se concentrar nela agora. Então, essa figura laranja, ela tem como hipotenusa
E aí vou colocar o triângulo OQA. Chama esse ponto aqui de ponto A. Olha lá. E ele é um triângulo retângulo. Eu fiz com que ele fosse um triângulo retângulo. Aí, nesse triângulo OQA, o que nós vamos ter? Olha que legal. Observe que o ângulo agora desse triângulo é o alfa mais beta. Então, se eu usar o seno de alfa mais beta, o que ele vai ser? É o cateto oposto, que vai ser toda essa medida. Mas toda essa medida laranja vai ser o quê? Essa azulzinha mais essa roxinha, porque observe que essa medida ela está aqui e essa medida ela está aqui. Então, a medida QA, essa medida QA, ela vai ser DE mais EG. Acontece que DE é seno de alfa, cosseno de beta, e o EG é o cosseno de alfa vezes seno de beta. Então é isso que a gente vai usar, que é o cateto oposto, vai ser essa medida. Aí vou colocar seno de alfa, cosseno de beta, mais... Vou só mudar a ordem aqui. Seno de alfa, cosseno de beta, seno de beta, cosseno de alfa. Olha lá. E detalhe, vai dividir pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é quanto? Esse triângulo laranja. Triângulo OAQ, a hipotenusa vai ser 1. Então vai dividir por 1. Ou seja, o seno de alfa mais beta vai ser seno de alfa, cosseno de beta, mais seno de beta, cosseno de alfa. Então a gente conseguiu demonstrar a primeira formulinha lá, aquela que precisava. Olha lá em cima. Agora, a gente vai fazer nesse mesmo triângulo, só que agora eu não vou usar o cateto oposto, eu vou usar o cateto adjacente, que é essa medida. E essa medida daqui até aqui, ela é o OA e é QA. Então, o que vai ser o OA? OA, eu sei que é a medida OD, e vou subtrair dessa medida aqui, QG. Por quê? O roxinho todo mede quanto? Cosseno do alfa, cosseno do beta. Eu quero saber só essa partezinha aqui, que vai de OA, que ela é antes dessa. Então, se eu pegar dessa roxinha e subtrair essa parte azulzinha, então, observe que isso daqui, eu sei que vale quanto? Seno de alfa vezes seno de beta. Então, se eu pegar a roxinha menos a azulzinha, vai dar o que eu queria saber, a OA. Então, isso aqui, QG, é o seno de alfa vezes seno de beta. E o OD, ele vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Essa medida OA, ela vai ser cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Isso implica que quando você fizer o cosseno de alfa mais beta, vai ser essa medida OA, ou seja, cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Tudo isso dividido por 1. Por quê? Porque cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí nós vamos ter, então, que o cosseno de alfa mais beta será cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Então nós conseguimos demonstrar com isso duas situações. Qual é a primeira? E quando é seno de alfa mais beta, vai ficar seno de alfa, cosseno de beta, mais seno de beta, cosseno de alfa. E conseguimos mostrar que cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Agora eu vou dar uma apagada no quadro, né, para a gente voltar só com essas expressões para demonstrar o menos.
lá então? Então, a primeira parte. Como mostrar a parte negativa, a roxinha lá. Então, você vai fazer o seguinte. Seno alfa mais... Agora o beta, vamos colocar ele como menos beta. Sim. E vamos usar a formulinha que nós sabemos que é para mais. Então fica seno de alfa vezes cosseno de quem? Menos beta. Mais seno de beta. Ou menos beta, né? Vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Agora a gente precisa saber alguns conceitos lá da trigonometria. Observe que quando você fala do cosseno de um ângulo, o cosseno sempre vai estar no eixo x. Aqui. A metade do eixo x é o zero. Tudo está à direita do zero são positivos, tudo está à esquerda é negativo. Tanto é que cosseno de zero é 1 e cosseno de π é menos 1. E o cosseno de 90 é zero e o cosseno de 70 também é zero. Olha lá. Então veja, o beta, perceba que o beta é um ângulo que está no quarto quadrante. Então, se você faz menos beta, cosseno de menos beta, se aqui é o beta, o menos beta está para cá. Aonde também ele é o quê? Positivo. Então, isso aqui vai ser mais cosseno de beta. Vou colocar um parênteses aqui, está multiplicando, né? Seno de alfa. E depois, e o seno? O seno ele já muda. Porque o seno, em que eixo que é o seno? Seno é no eixo Y. E na metade dele aqui é o zero. Tudo que está para cima do zero, primeiro e segundo quadrante é positivo, tudo para baixo é negativo. Tanto é verdade que seno de 90 graus é mais 1 e seno de 90 graus é menos 1. E o seno de 0, de 180 e 360 sempre vale zero. Olha lá. Então esse aqui é o seno de alfa. E aí, olha que legal. Quando você faz aqui o beta e aqui o menos beta, que é para sentido horário, menos beta, ele está no quadrante negativo. Então este cara aqui vai ficar menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Então, finalizando, seno alfa menos beta, porque mais com menos dá menos. Seno de alfa menos beta será... Tá vendo que esse mais aqui vezes o mais vai dar mais mesmo. Vai ficar seno de alfa vezes cosseno de beta. Agora percebe que aqui é menos vezes mais vezes menos. Então vai dar menos seno de beta cosseno de alfa. Por isso que o cosseno, ou melhor, o seno, quando é negativo aqui, também fica negativo aqui, que eu queria mostrar a parte do roxinho. Sacou? Aí vai fazer a mesma análise agora para o cosseno. Vamos lá? Então olha lá. Fica cosseno de alfa mais... E aqui eu vou colocar o menos o beta. O mesmo raciocínio anterior. É igual a cosseno de alfa vezes cosseno de menos beta. Menos seno de alfa vezes seno de menos beta. E aí, observe, vai ficar alfa menos beta, vai ficar cosseno de alfa menos beta mesmo. Aqui vai ficar cosseno de alfa vezes o cosseno de menos beta, ele é igual ao cosseno de beta, porque é mais e mais. Então vai ficar mais cosseno de beta, olha lá. E seno de alfa. E o seno de menos beta ele é menos o seno de beta. Então, vezes menos seno de beta. Então, o cosseno de alfa menos beta vai ficar cosseno de alfa vezes cosseno de beta positivo. Mantém positivo. Agora, menos vezes menos, aqui vai ficar mais seno de alfa vezes seno de beta. Então, é por isso que aqui o cosseno, quando é menos, fica o quê? Mais.
Tá vendo? Trocou o sinal. Olha lá. Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A soma de seno de soma de arcos, né? Seno de alfa mais beta e cosseno de alfa mais beta. Você entendeu agora por que vale essa formulinha aqui. Beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, acione o sininho para quando chegar explicações como essa for direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes, sempre. Obrigado. Oi pessoal, meu nome é Carol, tô aqui no final do vídeo do William pra pedir o seu like e a sua inscrição, porque ele me fez entender matemática, o que é uma tarefa um tanto quanto complicada, mas se eu conseguir, você também consegue. Então deixa seu like e se inscreva no canal.